Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas, fazendo sim esse parâmetro entre todos os autores que nós já falamos, tá? E agora dando sequência, tá? Em torno deste tema que envolve relação da sociedade e da educação, pensando em todas essas dimensões. Para nós entendermos essa relação, a gente precisa saber como foi esse contexto histórico, através de todos os autores, sim, que falaram sobre educação, ajudaram a compor essa educação que nós temos hoje, tá bom? Então, cada vez mais a gente vai indo para um parâmetro em que a gente vai trazendo esses autores mais atuais, tá? Então, a gente já estudou uma parte dessa trajetória e agora a gente dá continuidade aqui. Falaremos sobre bastante autores aqui. Todos eles caem em prova, tá? Claro que alguns com mais incidência que outros, mas nós vamos ver a ideia principal de cada um para que você sim pegue a essência, tá? Se em algum momento você achar que deve revisar algum autor, tá? É importante que você volte e dê uma olhada na aula novamente, tá? Leia o PDF também, que isso vai te ajudar sim a cada vez mais constituir esse conhecimento, tá? Eu entendo sim que são muitos autores, mas o que eu fiz aqui novamente, eu trouxe a ideia de cada um aqui no quadro, tá? Já para você ir se inteirando desse conteúdo, o que esse autor principalmente falou ali em relação a todo o seu estudo, a toda a sua concepção, ideologia, tá? Então, assim, quando a gente lembrar daquele autor, lembrar daquela palavra-chave, tá? Que isso vai nos ajudar a resolver questões no dia da sua prova, ok, gente? Então, vamos lá. Aqui, a relação da educação e sociedade dentro de suas dimensões filosófica, sociocultural, política e pedagógica, aqui dando continuidade na parte 3. Vamos iniciar aqui com Immanuel Kant, tá? Quem foi Kant? Ele vai falar sobre essa experiência sensível das coisas, tá? Sobre você ter essa experiência quando envolve a tua emoção. Então, para o aluno promover, para a gente conseguir promover uma aprendizagem nos nossos alunos, nós precisamos abordar técnicas que despertem neles sensações, emoções, percepções, tá? Então ele vai sim trazer essa ideia. Aí ele vai dizer também que a educação é que faz o homem. Então, através do processo de racionalização, de pensar, de raciocinar, ele vai firmar muito isso perante as suas ideias, tá? Então, ele vai dizer que por meio do seu esforço intelectual, o homem se tornará pleno, tá? Então, é essa ideia que ele traz. Então, ele traz essa questão das razões, das experiências, tá? Sempre lembrar disso quando estiver relacionando alguma questão com o Kant, ok? Também que relaciona o esforço intelectual, tá? Então, é realmente esse processo que envolve todo o raciocínio, sim, para que o homem chegue na sua plenitude, que é através do conhecimento, sim, que vai se abrindo portas, ok? Então, vamos lá, gente. Agora nós vamos fazer uma questãozinha sobre o Kant. Então, Kant rejeitava as concepções morais da filosofia grega e cristã pelo fato de elas afirmarem que a ação moral se funda em condicionantes como felicidade ou interesse. Tendo este assunto como referência inicial, julgue o item subsequente de acordo com as ideias de Kant. Tá? Pode ser que até aqui você ficou um pouco confuso, tá? Mas agora você vai entender. Por quê? Agora ele está pedindo para a gente julgar aqui essa seguinte afirmativa. As ações nunca derivam apenas da razão. Elas precisam ter uma fonte não racional. Será que era isso que o Kant falava? Não, né, gente? Acabei de falar para vocês que ele firmou essa ideia de racionalização, tá? Então, por isso, sempre quando vier algo relacionando a não racionalização, vocês já indiquem esse item como errado, porque é ele o principal autor que vai realmente instituir isso, ok? Então, aqui, este item está errado porque é justamente ao contrário, né? Ele fala que essas ações têm que derivar do processo de razão aí do ser humano, ok? Então, entendidos os principais pontos aqui do Kant, a gente vai passar para o nosso próximo autor, que é o Parsons, tá? Ele é um sociólogo norte-americano. Ele vai falar muito da manutenção da sociedade. Então, o que nós vimos até aqui? Nós vimos que a maioria dos autores, eles trazem o quê? Uma transformação social. Eles querem promover, através dos seus estudos, a transformação da sociedade, tá? E aqui
O Parsons não, ele vai fazer um pouco ao contrário, ele vai falar dessa manutenção da sociedade. Então é importante sim que a gente agora vá mantendo um pouco essas ideias, tá? Porque aí agora alguns autores vão realmente falar dessa questão de manutenção, tá? Manutenção do que se já tem na sociedade, tá? Então ele vai falar também que o sistema se perpetua e que a socialização é o quê? É o mecanismo básico para a constituição do sistema social, tá? Então ele vai firmar muito essa ideia da manutenção da sociedade, ele vai se preocupar muito também em manter os valores do que mudar esses valores. Então é realmente aí esses quesitos que sempre bate na tecla sobre a manutenção que o Parsons vai reafirmar, ok? Gente, agora vamos falar do Mayem. Ele é um sociólogo húngaro, tá? Ele vai falar muito também da modelagem de comportamento dentro da escola, tá? Então ele vai falar de técnica social, influenciar o quê? Condutas dentro da escola, tá? Então essa escola que caminha para a democracia, ajudar a sociedade capitalista democrática, tá? Então já que a sociedade ela é um sistema capitalista, então ela precisa ser democrática. Então ele vai firmar ideias dentro da escola, já relacionando educação, que essa educação, os alunos eles têm que caminhar para esse processo democrático, já que eles estão inseridos dentro dessa sociedade capitalista, já que ela existe, né? Então é realmente promover essa democracia através desse sistema. É como se fosse a seguinte ideia: já que nós não podemos combatê-lo, então vamos nos adequar, tá? Então, mais ou menos nesse pensamento aqui como Mayem pregava, ok? Vamos fazer uma questãozinha aqui sobre ele. A respeito dos fundamentos da educação e da relação educação e sociedade, em suas dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica, julgue o item subsequente. A concepção da educação como técnica social desenvolvida por Mayem difere da função da educação como integração social. Da educação como integração social, apresentada por Durkheim, tá? Então vamos lá, já vou explicar para vocês. Para Mayem, a função da educação é a transformação social, enquanto para Durkheim, esta deve reforçar as características já existentes na sociedade, tá? Então o que acontece aqui? Tá? Esse item, gente, ele está errado, porque na verdade é o contrário, tá? Então, dentro do reforço dessas características da sociedade, quem vai falar isso é o Mayem, tá? Então ele tá falando aqui na questão que é o Durkheim, não é o Durkheim, tá? Aqui é o Mayem que reforça realmente essas características já existentes na sociedade, fazendo assim com que os alunos se adaptem a este ambiente, tá? E aqui eles está trocando aqui os itens para você errar a questão, que eu trouxe um comentário para a gente consolidar o nosso conteúdo, tá? Então, o Mayem vai falar que devemos associá-lo às técnicas sociais, tá? Essas técnicas sociais são formas de influenciar a conduta das pessoas para que se enquadre, sim, nos padrões já estabelecidos, tá? E o Durkheim vai falar que a educação é o quê? É exercida pelas gerações adultas, já socializadas. Então, sobre as gerações mais jovens que ainda não se entregaram à convivência social. Então, lembra quando nós estudamos o Durkheim, que ele fala que todas essas aprendizagens que as crianças abstêm, elas vêm dos pais, dos professores, de todo esse processo de socialização, tá? Então ele vai falar que o quê? Que as gerações adultas educam as menores, tratando assim a criança como um mini adulto, tá? Então as mesmas concepções, crenças que esse adulto possui, ele vai passar para essa criança, tá? E o Mayem vai ter uma ideia ali mais de conduta de pessoas que se enquadram dentro dos padrões que já são estabelecidos, ok? Então é isso, vamos passar agora para o Makarenko. Gente, o Makarenko, sempre quando vocês verem ele em alguma questão de prova, lembrem sempre de rigidez, tá? Ele vai trabalhar nessa concepção de rigidez, por quê? Nós temos
aqui ao longo da história, ele fez alguns trabalhos com menores abandonados, tá? Então ele vai defender muito essas ideias de convivência, de vida em grupo, trabalho, disciplina, recuperar jovens infratores através do quê? Da socialização, da sua família, tá? Então tudo que ele envolveu enquanto educativo, enquanto educação, ele juntou essa participação da família com esses jovens, tá? Então, lembrar sempre de rigidez, disciplina, com lembrar do Macarenco, vida em grupo, trabalho, jovens infratores, coletivo, trabalhar cada aluno dentro dessa coletividade e aqui dentro de massificação, tá? O que acontece? Ele vai falar que o trabalho coletivo é diferente de massificação. Por quê? Porque eu trabalhar no coletivo com o meu aluno, eu tendo um olhar individual também, isso colabora na educação, mas quando eu trato todos os alunos iguais, eu acabo despersonificando essa criança, tá? Então eu sei que eu tenho seres diferentes em sala de aula, então eu preciso ter esse olhar, tá? Por mais que o trabalho seja coletivo, esse olhar individual ele é importante. Então ele vai falar que o trabalho coletivo se difere da massificação, que é tratar todo mundo da forma igual, né? Aqui a gente pensa muito naquele conceito aqui de igualdade e equidade, né? A equidade que realmente dá esse parâmetro para a gente repensar aí dentro das individualidades de cada criança, tá? Então, aqui, gente, mais um pouquinho sobre o Macarenco, tá? Então, ele educava com rigidez, escreveu sobre a participação da família, sobre os seus pensamentos, tá? Ele vai ter um modelo de escola baseado na vida em grupo, baseada também na autogestão, tá? Dos alunos, em torno dessa autonomia. Deixava os jovens em torno dessa colônia, tá? Da colônia Gork, retratada no livro dele, do poema pedagógico. Aqui ele vai falar também que atividades em grupo com disciplina e rigidez, tá? Aqui tem algumas fotos dos trabalhos que ele realizou aí com esses jovens, tá? Então ele sempre envolvia a participação da família em torno desses processos manuais, em torno da recuperação mesmo desses jovens infratores, tá? Então, como era essa rotina aí dentro desses grupos, dessa convivência ali, que ele, dentro dessa educação que ele promovia, né? Então, tinha exercícios físicos, trabalhos manuais, recreações, excursões, aulas de música, idas ao teatro, tá? Então, era uma educação bem ampla, promovida aí pelo Macarenco, ok? Gente, vamos fazer uma questão sobre ele agora, tá? Macarenco é considerado um dos maiores pedagogos soviéticos e um dos expoentes da história da educação socialista. Criou, talvez, a mais elaborada e completa proposta educacional comprometida com a construção da sociedade socialista. Ainda hoje, os princípios pedagógicos de Macarenco são debatidos. Para o autor, não poderia haver educação senão... Então, para haver educação, deveria o quê? Deveria ser na coletividade, através da vida e do trabalho coletivo. Já achamos o nosso gabarito, né? É isso mesmo. Então, ele vai falar sobre coletividade. Se estivesse falando de massificação aqui, já estaria errado, né? Então, ele vai falar junto às classes trabalhadoras de baixa renda, com os professores comprometidos, no conjunto de grupos alternativos, experimentais, sem a interferência de um poder centralizador, tá? Mas aqui a mais correta mesmo é a letra A, porque todas as outras, elas vão ou restringir ou extrapolar essas ideias do Macarenco, tá? Então precisa ficar bem antenado, sim, porque o que a banca vai fazer com você? Ela vai trazer alternativas muito parecidas, né? Então, quando ele traz ali junto às classes trabalhadoras de baixa renda, não que ele não fizesse isso de certa forma, mas não é este o ideal aqui, junto somente isso ao processo educativo que o Macarenco promovia, tá? Então aqui está mais ligado à coletividade, que é através ali da vida social daquele aluno inserido com o trabalho coletivo. Agora vamos falar do Gramsci, tá, gente? O Gramsci, ele vai falar sobre muito domínio de força, consenso, tá? Os intelectuais orgânicos, também os intelectuais tradicionais. Então o que acontece? Essa cultura dominante, ela domina o quê? Dentro desses intelectuais tradicionais, ela também domina a escola, tá? Então é isso que o Gramsci vai falar, e que a tomada de poder virá com a mudança da mente. Então ele promove muito isso em torno da mudança, tá? Da mente humana, para que sim esses processos de cultura dominante sejam cada vez mais superadas, tá? Por isso que ele traz esses consensos de força, tá? Realmente de domínio ali.
Ok? Então é isso, sempre vou lembrar aqui do Gramsci e lembrar dessa mudança da mente que ele queria promover dentro da sociedade, ok? Então vamos fazer uma questão aqui sobre o Gramsci. A educação tem sido objeto de análise de diversos teóricos, representantes de diferentes áreas do conhecimento que buscam compreender este fenômeno e seu papel na sociedade. Do ponto de vista sociológico, julgue o item a seguir. Para Antônio Gramsci, a educação se constitui em um instrumento fundamental de luta para estabelecer uma nova relação hegemônica e uma nova cultura política na sociedade. Então, o que essa questão traz aqui, né? Que dentro desta análise, ele vai falar que o Gramsci, ele traz essa educação através de um instrumento fundamental de luta, dessa relação hegemônica dentro da sociedade, sim, para uma nova cultura, para uma nova política, tá? Isso está corretíssimo, esses são os ideais aqui que Gramsci pregava, tá? Então, assim, é bom a gente fazer essa questão também para ir ampliando o nosso conhecimento e ver como isso é cobrado de fato, tá? Então agora vamos passar por John Dewey, gente. Quem foi John Dewey? Ele vai promover essa questão da escola-laboratório, tá? Por que laboratório? Porque ele vai defender essa ideia de pedagogia por projetos, tá? Então é isso mesmo, essa pedagogia ativa, em que tem essa relação entre teoria e prática, tá? Então, conteúdos por questões, soluções prontas e sem resposta é o que ele tentava combater, né? Então, aqui dentro das suas ideias, só são importantes se elas resolverem problemas, tá? Então, essas atividades aí para os alunos, para a educação, elas só eram importantes se o aluno soubesse resolver problemas, senão de nada adiantava, né? Então, ele vai promover isso, sempre como lembrar do John Dewey, lembrem dessa pedagogia por projetos, tá? Dessa pedagogia ativa, autônoma por parte do aluno, ok? Então, ele vai trazer muitas essas ideias de execução, tá, gente? De execução, de experiência pelo aluno. Por quê? Porque se ele está na prática, ele está tendo uma experiência ali, né? Também dentro dos seus projetos. Então, por que projetos? Porque projetos, ele tem uma execução, né? Ele tem um início, um meio e um fim. Então, o aluno consegue ter essa dimensão, tá? Então, é isso mesmo, essas são as ideias que o John Dewey prega aqui dentro da sua pedagogia, tá? Pra gente entender essa relação, sempre lembre dos projetos, tá? Que ele promovia aqui dentro desta relação, ok? Vamos fazer uma questãozinha sobre ele, acerca dos métodos de projetos e de unidades didáticas. Julgue o item a seguir. O método de projetos opõe-se ao método de problemas criado por Dewey, será? Será que ele opunha-se ao método de problemas? Não, né? Já sabemos que ele defendia isso. Então, por isso que aqui está errado, ok? Vamos dar sequência agora sobre a nossa querida Maria Montessori, né? Ela é uma pesquisadora italiana. Gente, sempre quando lembrar da Montessori, lembrar dela dentro das oficinas. Por quê? Ela vai promover essas salas montessorianas, que eram salas onde obtinham essas oficinas aí para os alunos, tá? Então, ela promovia essa autoeducação para que o aluno, sim, ele soubesse qual caminho seguir. Então, ela promoveu essas diversas salas aí. Então, por exemplo, lá nós tínhamos 4 salas, né, digamos, cada uma com um tipo de oficina, de atividade que o aluno poderia realizar. Então, ele poderia o quê? Escolher para qual caminho ele queria seguir. Se ele quisesse começar aqui na oficina 2 e depois ir para 4, ele poderia, tá? Então, ela não tinha essa obrigação de dar sequência ali em torno desses níveis, tá? Então, ela vai promover muito essa autoeducação, esse aprender fazendo, tá? Essa prática realmente por parte do aluno, tá? Essa autoiniciação. Ela vai falar também de formação integral do jovem, tá? Então, realmente, por quê? Porque eu quero formar um ser integral dentro das suas dimensões cognitivas, afetivas, realmente culturais, tá? Então, dentro dessas atividades de liberdade, individualidade mesmo. Então, promovendo também, dentro desses aspectos, os sentidos, os movimentos, a motivação, os estímulos, tá? Então, dentro dessas oficinas, era esse tipo de educação que ela promovia, tá? Por isso que ela é tão falada dentro da pedagogia, por causa desses processos que ela promoveu dentro dessas práticas, dentro dessas oficinas, tá? Claro que aqui, na época, demandou realmente muitos recursos, então
ela realmente fez isso de uma forma muito consolidada, então por isso que ela é tão lembrada hoje na educação, tá? Vamos fazer uma questão sobre ela. Com relação à caracterização das metodologias de ensino, julgue os itens que se seguem. A metodologia que se baseia nas ideias de Maria Montessori é fundamentada na solução de problemas e no aprender fazendo. É isso mesmo que as oficinas promoviam, né, gente? Lá, os alunos, eles frequentavam, o intuito deles frequentar essas oficinas é eles colocarem a mão na massa, praticarem de fato, tá? Para o quê? Para solucionar problemas, tá? E para aprender o quê? Fazendo, em torno da sua prática. Então, aqui está corretíssimo, tá? Agora, nós vamos ver o De Crowley. Ele vai defender muito essas ideias de família, universo, mundo vegetal, mundo animal. Através desses processos é que a criança aprende, tá? E que sim, que dentro desses centros de interesse, a educação promove esse interesse, né? Então, ele vai falar que a criança, sim, ela vai aprender com a família, ela vai aprender nos conceitos universais, dentro do mundo vegetal, dentro do mundo animal, tá? Então, educar é o quê? Partir das necessidades da criança. Então, a criança que vai realmente findar a sua ideia de educação, tá? Então, é a partir das necessidades que eu vejo na criança que realmente esse mundo vai se constituindo, tá? Então, é realmente pensando nessas ideias aí a partir do que a criança demonstra interesse, tá? Então, essa é a ideia que o De Crowley vai trabalhar aqui, ok? Agora, vamos passar por Edward Claparant. Aqui ele vai trazer essas ideias de educação idealizadora, socializadora ao mesmo tempo, tá? Então, dentro dessas ideias, ele muda esse conceito de escola nova, ele traz esse novo conceito que é a educação funcional, tá? Então, ele deu esse outro nome. Então, a função vital do homem é executar a atividade capaz de explicar a ação humana, tá? Então, dentro dessas ideias, o Edward vai trabalhar aqui, tá? Então, dentro dessa educação funcional, lembrem sempre dele, dessa educação que funciona, sim, que é capaz, sim, de explicar cada ação humana, de execução também, tá? Então, ele vai falar toda essa força vital do homem. Gente, o Freinet, ele defende essas ideias, ele é um educador francês, tá? Dentro dessas ideias aqui de projeto escola popular moderna e democrática, tá? Então vamos pensar assim, o Freinet, ele tinha uma ideia muito prática sobre educação. Quando eu digo prática, é muito desses ideais de, se nós não temos recursos para promover uma educação daquele modo que está sendo instituído naquele momento, então vamos promover passeios, vamos promover um jornal, vamos fazer essa troca de correspondência, que aqui nós também estamos fazendo o quê? Educação, tá? Então esses são os ideais aqui que o Freinet defendia, tá? Dentro da sua pedagogia do êxito. Então ele fala que o erro, ele não tem um valor didático, tá? Então, ele vai dizer que o aluno, ele só aprende quando acerta. Então, eliminando essas questões do erro, tá? Ele não leva em consideração o erro. Somente, ele vai dizer que o aluno só aprende quando realmente tem essa assertiva aí em torno disso. E também ele é de acordo aqui com os ideais marxistas, ok? Aqui agora o Neil, gente, esse autor, ele vai falar sobre liberdade, sobre autoridade, tá? Aqui esse método Summerhill, tá? É uma escola famosa aqui que tem esses processos democráticos e liberais bem instituídos, tá? Então ele tem essa ideia o quê? Libertária, tá? Lembre sempre quando lembrarem dele, lembre dessa ideia libertária aqui, tá? Então vamos pensar que o aluno ele só aprende o que ele quer e quando ele tem interesse. É dentro desses ideais que ele vai trazer. Então, o aluno não quer vir para a escola? Não precisa, tá? Quer aprender um outro conteúdo? Vai frequentar outro tipo de aula. Então, é nesses ideais, tá? Nesses ideais muito de liberdade ali por parte do aluno, o aluno realmente que tem essa autonomia para escolher se ele vai frequentar a escola ou não e que tipo de aula ele quer ali naquele momento frequentar, tá? Então, muito nessas ideias aqui libertárias é que o Neil trabalha, ok? Aqui o Lobro, gente, o Lobro ele vai falar muito dessa pedagogia institucional, dessa autogestão, tá? Então, ele trabalha assim dentro dessa instituição. Quando nós falamos aqui sobre autoridade e medo, como é utilizado como forma de dominação, ele realmente abominava isso aqui,
tá? Por quê? Porque quando se prega a autoridade e o medo, não se tem aprendizagem, tá? Então é isso que o Lobral vai falar, que em torno dessa autoridade, esse medo, ele tem que ser abolido de fato, tá? E também aqui dentro das ideias de autogestão, autonomia do aluno ali, ele mesmo tem as suas práticas desenvolvidas, né, em torno da sua autonomia, sim, do seu ensino, tá? Agora o Bourdieu Passeron, tá? Ele vai falar sobre escola neutra, tá? Aqui ele vai, na verdade, tirar esses conceitos dentro dessa educação que não é neutra. Tá? Então, por exemplo, então vamos falar que a educação, ela é o quê? Ela é um processo de dominação cultural, então ele vai falar muito desses processos também que envolve a dominação através da educação, tá? Então é realmente colocando aqui dentro dessa... essas pessoas, elas escolhem, vamos pensar assim, dentro dessa dominação da educação, vamos pensar que outras pessoas aqui escolhem, por exemplo, os livros didáticos. Né? São outras pessoas, muitas vezes fora do campo educativo, em que ajudam a compor os currículos. Né? Então, vamos pensar que essa dominação, ela acontece. Né? Então, são dentro desses ideais aqui que esse autor vai trabalhar de fato, tá? Então, trazendo que, assim, essa parte da dominação, sim, ela existe dentro do campo educativo, tá? Ok? Gente, então é isso, tá? Vamos fazer uma questão aqui sobre isso também. Então, o que acontece? No que se refere às teorias relativas a currículo, julgue o próximo item. De acordo com Pierre Bourdieu e Passeron, o currículo escolar fundamenta-se na cultura dominante, tornando a educação um processo de dominação cultural. Era isso que o Passeron falava? Sim, né? Então era isso mesmo. Então ele vai falar que dentro dessas concepções dos recursos utilizados principalmente na educação para que se dê introdução a esses métodos educativos, eles vêm muitas vezes desses processos políticos, tá? Então sim, essa cultura dominante, ela está permeada na sociedade. Então aqui, por isso que esse item está o quê? Corretíssimo, tá? Ok? Gente, o Althusser, agora nós vamos falar, foi um filósofo francês, tá? Então ele vai falar que a escola, ela está em um contexto capitalista que não pode ser vista de uma forma isolada, tá? Então aqui ele vai falar também sobre esse aparelho repressivo do Estado, dentro do governo, administração, exército, polícia, tribunais, prisões, dentro desse aparelho ideológico também do Estado que envolve a escola, que é o mais influente aqui dentro das igrejas, famílias, os sindicatos. Sim, que esses aparelhos, no caso, eles também promovem algum tipo de dominação e de repressão ali por parte do Estado, tá? Então é dentro dessas ideias aqui que ele vai trabalhar, tá? Então ele vai falar que o sistema escolar, ele é capitalista, sim, e que a gente tem que, de certa forma, combater isso, tá? Então aqui vamos dar continuidade. Agora nós vamos falar aqui do Starblet e Baudelot. Ele vai falar que a escola, dessa escola capitalista na França, tá? Então ele vai defender a escola primária profissional como trabalho manual também e dessa escola secundária superior dentro do trabalho intelectual. E também, gente, um dos ideais principais aqui do Baudelot é o quê? É dentro dessas concepções em que burguesia e proletariado, eles têm ideologias diferentes, mas eles devem estar dentro do processo educativo. Então aqui ele vai defender essa escola para todos, tá? Que a educação, ela tem que ser para todos de fato. Então, burguesia e proletariado têm condições, sim, e tem direito de ter essa escola aí disponível, sim, para todas as classes, tá? É isso que eles vão reafirmar aqui de fato, ok? Gente, então pegando os ideais aí de cada autor, tá? A gente vai finalizando esta aula, porque sim, aqui a gente vai olhando, pegando a ideia principal de cada um e já fazendo uma relação com a nossa realidade. O que nós podemos pegar desses ideais que cada um pensava e o que é aplicado hoje na educação. Vamos pensar de um modo bem reflexivo e crítico aqui. Por quê? Porque nós estamos construindo essa educação a partir desses pensadores, tá? Mas aqui também é pensando como essa educação se constitui hoje. Então, por mais que alguns autores aqui tenham alguns ideais
que estão instituídos hoje na sociedade, muitas vezes eles não estão nas normativas, né? Porque justamente é uma criticidade a essa concepção educativa, tá? Essa pedagogia da forma que ela acontece hoje. Então nós precisamos entender a principal ideia de cada autor aqui, tá bom? Então eu espero que eu tenha contribuído aí até agora com vocês. Agora a gente vai caminhando aí dentro desses processos, atualizando cada vez mais essa educação e se chegando na educação que nós promovemos hoje na sociedade, ok? Então é isso, gente. Ficamos por aqui, tá? Qualquer dúvida estou à disposição e até mais.